Shalom, irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos fazendo aqui passar um pequeno estudo para os irmãos aqui. Ao mesmo tempo que é um estudo que aborda a questão da crítica textual, é um estudo que aborda a escatologia, né? E eu vou mostrar para os irmãos que a crítica textual também ela acaba influenciando na escatologia. Eu tenho uma tradução aqui do Novo Testamento, né, chamado Bíblia Hebraica e Brit Hadashah, é uma interpolação da Nova Almeida atualizada e corrigida, né? Então aqui no verso 13 de Apocalipse 22 está assim: Eu sou o Aleph, a sua Bíblia deve estar sou o Alfa, né? E o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tá, muito interessante esse texto aqui. Nós vamos pesquisar aqui o verso 13 e o verso 14. Tem alguns assuntos muito interessantes para nós abordarmos. Verso 14. Aqui é Jesus que está dizendo, tá? No capítulo 22. Benditos, né? Plural. Aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a. Para que tenham direito a. Para que tenham direito à árvore da vida e possam, né? Possam entrar na cidade pelas portas. Ponto. É uma tradução boa, mas quando a gente checa o grego do Novo Testamento, vamos pegar aqui algumas questões muito interessantes, né? Eu vou entrar aqui no Greg Every New Testament, né? Não vou entrar no texto majoritário. Depois aqui eu vou usar também uma questão do texto crítico, que é algo muito interessante. Algo muito interessante da gente observar. Acabamos de entrar aqui no Every, Greg New Testament. É muito interessante aqui esse texto, no verso 13. Perdão a tosse. Aqui temos a palavra egoemi. Egoemi. Eu vou até fazer um círculo aqui, essa palavra. Círculo em vermelho. Egoemi, em grego. Jesus falando, eu sou. Eu sou. Ele fala aqui que ele é o egoemi, eu sou. Muito interessante que nós vamos aprender aqui também. Tô alfa. Vou circular aqui também o tô alfa aqui, ó. Aqui é a letra alfa. Fiz a setinha aqui, ó. Nós temos a preposição aqui, ó. Tô alfa, né? Eu sou o alfa. Tá demonstrando que ele é o alfa, né? Seria o princípio. Nós temos aqui um hebraísmo. Qualquer literatura grega que nós aqui estudarmos, nós não vamos encontrar
esses princípios aqui, né? Ou melhor, esse tipo de nomenclatura. Eu sou o alfa, tô alfa, Kai, tô ômega. Aqui temos o ômega aqui, ó, a palavra ômega, né? Seria a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, ômega, né? Aqui João, em Apocalipse, passa um hebraísmo, né? Dizendo que ele é o Aleph e o Tav, né? O Aleph representa a força, né? E o Tav representa a aliança. Então, geralmente, quando Yeshua fala aqui em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, além dele falar que ele é o princípio e o fim, que é o primeiro e o último, né? O princípio e o fim, aqui ele está dizendo que ele é a força, que é o Aleph representa, na questão pictográfica do hebraico, né? Força, e a letra Tav representa a aliança. Ele está dizendo que ele é a força na aliança com o Eterno. Tá? Isso é algo muito interessante de nós abordarmos também. Arche está aqui, né? Sou o alfa e o ômega. Arche, o início. Kai, telos, e o fim. Telos aqui também eu vou explicar algo muito interessante aqui. Eu vou até circular essa palavra aqui. Telos. Essa palavra telos aqui é a mesma palavra usada em Romanos 10:4, né? Falando que o fim da lei é Cristo. Mas telos não está, nem sempre está associado à conclusão, algo de fim de término, mas telos também tem o sentido de propósito ou objetivo. Então, por exemplo, quando Yeshua fala que ele é o alfa e o ômega, né, ou o Aleph e o Tav, né, ele está dizendo que ele é a força na aliança, que seria o princípio, o início de tudo, telos e o objetivo e o propósito. Quando você vê que lá em Romanos fala que tudo foi feito, né, por intermédio, quando João fala, né, no Evangelho de João, que tudo foi feito por intermédio dele, para ele, telos aqui está dizendo que ele é o fim no sentido de propósito, objetivo. A finalidade, né, de toda a criação está nele. Por isso que ele é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, a força da aliança, porque a aliança sempre foi através dele como palavra, como verbo. Então, isso é algo muito importante a pessoa entender. Telos. Roprotos. Isso aqui eu vou ter que circular também. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, mas eu tenho alguns detalhes aqui que tem que ser explicado. Protos. Essa palavra protos aqui em grego, né? Ela deu origem à palavra portuguesa protótipo. Algo que dá base a algo, né? Por exemplo, quando eu crio, quando a engenharia ela desenvolve algo, antes ela faz no caso ela tem um protótipo disso. Quando a aviação começou a desenvolver os aviões, primeiro eles construíram o protótipo para depois construir outros aviões. Então, por exemplo, Yeshua, ele é o primeiro, né? Porque ele é o protótipo, né? De todas as coisas. Tudo está nele, o fundamento, o sentido, a força motora que rege tudo está nele. Por isso que ele é o protos, ele é o primeiro, né? Ele é o protótipo. Isso é algo importante também de nós estudarmos. Protos, kai, ro, eschatos, né? Alguns
Alguns pronunciam aqui como eschatos ou eschatos, né? Vou circular também essa palavra aqui. Eschatos. Você pode pronunciar também eschatos. Essa palavra aqui, eschatos ou eschatos, ela deu origem à palavra escatologia, que seria... A escatologia significa o fundamento do fim, a lógica do fim, né? Então, quando fala que... quando Yeshua fala que ele é o protos, que ele é o protótipo de todas as coisas, ele é o sentido, e ele é o eschatos ou eschatos, né? Significa que todo o que tudo, né, que tudo está voltado para ele, né? O fim no sentido de ele seria o pavio de todas as coisas e ele também seria aquele que vai trazer a sentença, aquele que vai trazer a Geulah, a remissão, que vai trazer a restauração de todas as coisas. Então isso é algo muito importante que nós aprendemos aqui. Isso só observando a questão do grego. Vamos ler aqui o verso 14. O verso 14 aqui no Greg Everett no Novo Testamento. No capítulo 22, nós temos aqui Makarioi, benditos ou bem-aventurados, oroi, aqueles, né? Piuntes, aqueles que guardam, tas entolas. Eu vou dar um pause aqui nessa metade do versículo, né? E eu quero dar um pulo aqui no... Eu vou dar uma... E aqui no... Eu vou dar um pulinho aqui no texto crítico, para a gente estudar um pequeno detalhe aqui do texto crítico. Eu vou entrar aqui no Interlinear do Novo Testamento, editado pelo Dr. Wilson Scholz, verso 14. Pode ver que aqui no caso, é o Novo Testamento interlinear, né? Temos aqui a mesma palavra, makarioi, roi, né? Só que temos uma palavrinha diferente aqui que eu vou circular para vocês aqui. Eu achei muito interessante. Aqui nós temos a palavra aqui, ó. A palavra chamada pluntes. E o Dr. Wilson Scholz colocou o significado dela aqui abaixo. Pluntes significa lavam, né? E lá no grego do texto majoritário está a palavra piuntes, né? Que significa guardar. E aqui nós temos a palavra pluntes, que significa lavar, né? É uma pequena variante textual. Piuntes, né? Tas, né? Os, né? Tas. Estolas. Aqui temos eu vou circular aqui também. Estolas aqui, não? Nós vemos que a diferença do texto aqui no texto crítico é essa diferença aqui, ó. Estolas, né? Estolas. Essa palavra estolas aqui em grego é vestes. Bem-aventurado ou benditos aqueles que lavam suas vestes, né? Então, por exemplo, tem algumas bíblias que vêm dessa forma aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, né? E tem algumas que diz que é bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Qual que está certo? Existem manuscritos que está aqui
pluntes, tas, estolas, e tem alguns manuscritos que está poium, poiuntes, tas, entolas, né, que é mandamentos. Quem guarda os mandamentos, lava suas vestes, lavou as suas vestes. E quem lavou as suas vestes, guardou os mandamentos. Então, é uma variante textual que não faz muita diferença. Mas o grande problema é que, por exemplo, você pega alguns manuscritos que aqui fala que continua o versículo dizendo sobre o sangue do cordeiro. E tanto nesse texto aqui no caso desse manuscrito aqui do Dr. Wilson Skoll, que é o texto que faz parte do texto crítico, quanto o texto majoritário, você não vai encontrar a palavra cordeiro para lavar os seus sangues. Algumas versões falam sobre isso. Aqui está citando a árvore da vida e por aí vai. Mas nós sabemos que o cordeiro ele é a árvore da vida. Então não faz muita diferença, mas muitas pessoas que leem a Bíblia acabam se confundindo nesses aspectos. Tá? Eu vou voltar para o texto majoritário, para a gente esmiuçar ele ali, com os irmãos. Então, isso é algo muito interessante. Então, no texto majoritário, eu parei ali, né? Parei aqui na metade do versículo, né? Macarioi, né? Deixa eu ver aqui, Macarioi. Isso, verso 14. Macarioi, Roi, Poiuntes, né? Bendito aqueles que guardam tas, as ou os entolas, os mandamentos. Autu, dele, Iná, afinque, estiar, deixa eu riscar essa palavra aqui, estiar, aliás, estai, né? Estai aqui, eu coloquei, falei isso, pronunciei estiar, mas é estai. Aqui significa será, né? Ou seja, tanto aqueles que lavam suas vestes ou guardam seus mandamentos, estai, será, né? Será, equissúcia. Essa palavra equissúcia aqui, fala será a autoridade. Vou ter que riscar ela aqui também para definir um aspecto aqui. Essa palavra aqui, ó. Exúcia. Exúcia. Exúcia significa autoridade. Então, seja aquele que guarda os mandamentos ou lavou suas vestes, será autoridade. Será autoridade. Auton, né? Auton, neles, né? Ou neles, aquele que guarda os mandamentos, neles terá autoridade, né? Nesse sentido. Auton, epi, sobre, to, suquilon, suquilon aqui é árvore, sobre a árvore, tens, zois, da vida, árvore da vida. Eu vou circular essa palavra aqui, zois. Essa palavra zois aqui, ó, em grego, é vida no sentido espiritual. Existem 3 palavras em grego para zoe. Existe a palavra bios, que é vida biológica.
existe a palavra psiche, que é vida intelectual, e existe essa palavra aqui zoe, que é vida espiritual. Então, ou seja, aquele que guardou os mandamentos ou lavou suas vestes, ele terá autoridade, sulon, zoe, sobre a árvore da vida, né? Ou seja, sobre a árvore da vida, ou seja, vai estar no mesmo espírito, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque as pessoas que estiverem na árvore da vida, ela vai ter a mesma essência de caráter do Messias. Isso é muito interessante, diz aqui em grego. Deixa eu continuar o versículo aqui. Continuar o versículo. Caitóis e as Pulossim e as portas, Pulossim e as portas, e céu, em céu, tu sim, em céu tu sim, entrarão, eis em a Polim, cidade. Ou seja, e esses terão direito de entrar na cidade santa, que seria a nova Jerusalém. Qual foi o intuito desses estudos? Estava aqui estudando um pouquinho de escatologia para trazer alguns estudos que nós vamos pegar e formular, né? E dentro da questão escatológica, o que é interessante nós abordarmos? Quando você estuda os manuscritos, dependendo da sua cosmovisão de entendimento, você pode desenvolver uma escatologia ruim, né? Então, ou seja, quando você faz uma pesquisa de manuscritos, você aborda a questão da crítica textual, nós podemos ver que se a crítica textual ela não for bem elaborada, ela vai influenciar na escatologia, ou seja, no entendimento escatológico. Tem muitas pessoas que satanizam versões bíblicas. Aqui é vestes ao mandamento, aqui está falando de um manuscrito fala de cordeiro, não de árvore da vida. Mas o cordeiro é visto como a árvore da vida, porque é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, ou seja, são detalhes básicos que a gente tem que entender para não fomentar estudos errôneos, né? Então, isso é muito importante. Então, quando nós abordamos a questão de escatologia junto com a crítica textual, o entendimento se torna bastante mais amplo, né, para nós entendermos alguns conceitos. Espero que esse pequeno estudo seja de grande valia para vocês. Se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal, tá? E dê um like também aí para que isso possa ser divulgado para outras pessoas. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.